O que será que cabe dentro de uma caixa? Ideias, sonhos, pensamentos e muitas realizações. Aqui na TV Câmara Taubaté, nós temos uma revista quinzenal de variedades com dicas de diversos especialistas em vários segmentos. Além disso, no programa de hoje, nós temos a presença de profissionais relacionados às atividades aéreas. Vamos conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho relacionado aos mecânicos de manutenção aeronáutica e ainda conhecer um pouco mais sobre o comissário de voo e seu curso de formação. Então, saia da sua zona de conforto, pense fora da caixa, vem com a gente que o programa está só começando. E para começar este Fora da Caixa sobre os profissionais relacionados às atividades aéreas, nós estamos gravando aqui na Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, a ENCA de Taubaté. E a gente começa conhecendo os bastidores dessas profissões. Para a gente conhecer mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Geraldo Lage, que é militar e instrutor de sobrevivência e também de primeiros socorros. Obrigado pela sua disponibilidade e de explicar para os nossos telespectadores a importância da formação desses profissionais. Prazer imenso estar aqui para falar um pouco dessa atividade que é pouco assim conhecida, né? O profissional da comissaria de voo, né, é o militar que vai conduzir, né, toda a parte de sobrevivência do voo quando o acidente vier a acontecer, né? Então, o piloto ele conduz a aeronave, né, dentro de tudo que tiver planejado durante o voo, né, mas caso ocorra alguma intercorrência, aí sim entra o profissional comissário de voo. A gente imagina que é só uma pessoa muito bem posicionada recepcionando os passageiros, né, mas na verdade tem muita coisa atrás disso, né, inclusive a preparação dentro da sobrevivência e dos primeiros socorros, quando for o caso, né? Lage, no seu caso, você falou que é militar, mas a maioria dos profissionais que são instrutores, que fazem essa formação e capacitação, também são da área militar? E conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nessa área? Eu sou militar da ativa ainda, né? E incorporei na aviação do Exército, né? E me simpatizei com essa área de resgate, né? Então, desde então, eu comecei a procurar me especializar nesse contexto, né? E hoje eu sou o profissional que atua no acidente aéreo, né? Então, felizmente, quando cai a aeronave, né, é a nossa equipe que é acionada para ir até o local para fazer o resgate, né? Os profissionais que atuam dentro do curso de comissário de voo seria o ideal que tivessem, né, uma formação militar, né? Porque esse é o contexto do militar, né? Dentro de atendimento à calamidade pública, né? Mas não é necessariamente um requisito, né? Quem vem do meio militar já tem aí essa possibilidade de ir se especializando cada vez mais, né? Mas o civil, né, digamos, né, que tiver interesse em atuar nessa área, ele vai procurar escolas especializadas, né, para desenvolver cursos de primeiros socorros, cursos de sobrevivência, e eu acredito aí que seja uma trajetória de pelo menos, para adquirir aí um conhecimento bom, de uns 3, 4 anos de formação. A gente sabe, né, que o curso de formação de comissário de voo engloba vários conteúdos, disciplinas. A gente vai focar em duas mais especificamente, que é a sobrevivência e primeiros socorros. Lage, o que o aluno aprende quando a gente fala de sobrevivência num curso de formação para comissários? Essa parte de sobrevivência engloba aí, no início do acidente, né, aconteceu a queda. Primeiro, retirar todos os sobreviventes da área do sinistro ali, né, para que o acidente não evolua para um incêndio ou uma explosão e a gente acaba perdendo mais vidas, né? Então, de imediato extrair todo esse pessoal para um local seguro, logo em seguida tratar aqueles que têm condições de sobrevida, né? Estabilizar ali sinais vitais, por exemplo, né? E a partir daí ver aqueles que sobreviveram e estão em condições de atuar em todas as tarefas que a partir daí a gente vai montar abrigo, outros vão procurar água, outros vão sinalizar a área, né, para que o resgate tenha uma possibilidade maior de encontrar e fazer armadilha, né? Então são várias atividades, né? E isso aí vai ser desencadeado da maneira que o comissário de voo for percebendo onde que ele tem que ajustar. Mas a ideia é durar o máximo ali, né, em condições de sobrevida, para que o resgate oficial chegue, né, para extrair esse pessoal.
Então, o comissário de voo ele é preponderante e principal. Os pilotos e copilotos também recebem essa formação para a questão de sobrevivência ou o foco principal são nos comissários? O foco principal são os comissários, né? As companhias aéreas deixam para o piloto somente a condução do voo, né? Quem vai cuidar de todo o comportamento dos passageiros lá atrás é o comissário de voo. Então, a partir do momento que for percebida alguma intercorrência, é ele que vai gerenciar todo aquele público ali para se preparar para o crash ou para o acidente, né? E tentar manter o equilíbrio ali das pessoas, né? Gerenciar o caos ali nesse momento. Um curso de formação para comissário de voo tem, em média, quanto tempo de duração? Nós temos duas possibilidades, né? Nós podemos formar aos finais de semana, né? Que tem muita procura, né? Justamente porque o interessado ele trabalha durante a semana. Então, às vezes acontece escolas aí que dão a formação aos sábados ou aos domingos. Se for dessa maneira, sábado ou domingo, ele dura por volta de 6 meses. Agora, se a escola oferecer durante a semana, de segunda a sexta, por volta de 3 meses, culminando com a sobrevivência no final. Lage, tem requisito mínimo de idade ou requisito máximo para você fazer parte e ser um comissário de voo? Tem algum requisito que é eliminatório? Tem que ter 18 anos completo, né? Então, tem que completar 18 anos até o final do curso. Agora, idade limite não tem, né? Nós formamos aí uma aluna na época ela tinha 72 anos e hoje ela está na companhia aérea. Depois de formado, o aluno precisa passar por uma prova específica, receber alguma certificação para estar apto a ingressar numa companhia aérea ou basta a formação básica? Ele tem que lograr êxito, né, na formação teórica e prática, né, da comissaria de voo dentro de uma escola, né? A partir daí ele se prepara para uma prova da ANAC, né? E aí, passando na prova da ANAC, ele está apto para participar dos processos seletivos, né? E tem que ter também uma inspeção de saúde válida, né? Que é diferente do ingresso comum aí de um trabalhador de uma situação normal, né? O comissário de voo ele tem alguns exames que são específicos para o aerotripulante. Você poderia dizer para a gente quais são esses exames específicos? Qual que é essa diferença dessa avaliação médica? A parte de acuidade visual, ela é bem trabalhada, né, dentro da CNH, né? A parte de física, né, de exames, né, complementares são bem mais complexos, né? São mais rígidos em relação ao profissional comum. E, inclusive, o que acontece na saúde de um trabalhador normal, no comissário de voo é motivo de exclusão, né? Então, doenças, comorbidades, por exemplo, né? Você falou de 6 meses de formação, a gente falou de sobrevivência, primeiros socorros. São atividades práticas ou tem mais teoria? Como é que esse comissário se forma dentro desse curso? Nós temos aí bastante teoria, né? O leque, né, do comissário de voo é desde meteorologia, conhecimento básico de aeronave, são muitos assuntos, né? Fatores humanos, né? Então, durante essa trajetória, né, batendo todos esses assuntos, a gente vê no final, né, a parte de primeiros socorros e sobrevivência. A gente deixa logo para o final, porque ele vai precisar praticar isso na prática, né? Então, eu diria que temos bastante teoria, mas o que define é a prática. Os alunos chegam, por exemplo, aí ao ar livre, à natureza, fazer algum tipo de atividade específica em área de mata, por exemplo? Sim, eles vão passar 48 horas em atividades, né, que foram desenvolvidas teoricamente em sala de aula. Então, obtenção de abrigo, eles vão ter que construir um abrigo para usar, né? Se chover, eles vão tomar chuva. No exercício, os comissários de voo estão em perfeitas condições de saúde porque é um exercício, mas numa situação normal não, ele vai ter muitos doentes, né? Então, se ele não fizer um bom trabalho, ele acaba perdendo mais doentes lá, né? E vale nota, né? Então, o instrutor vai avaliar. Se não ficar bom e não atender o mínimo, a gente cancela aquilo ali e dá uma nota negativa para o aluno. Ele vai ter que desenvolver uma armadilha, são várias armadilhas. Ele escolhe uma que tem mais afinidade e vai desenvolver. E ela tem que acionar o gatilho, né, para poder passar para a próxima etapa. Né, que aí acionou o gatilho, deu certo, a gente considera e dá para ele um animal, né? No caso uma galinha ou um coelho, né? E depois ele vai desenvolver o abate dentro das técnicas, né? Depois vai realizar o preparo desse alimento que eles vão consumir realmente, né? E a partir daí vão preparar a área do acampamento, porque ele pode ser resgatado num dia ou pode demorar uma semana, né? Então,
vamos preparar a área de armadilhas, áreas de latrina, áreas de preparação de alimento, né? Então a gente vai procurar colocar naquela área tudo que for possível para que ele tenha um mínimo de conforto. Então a parte teórica é bem necessária e bem complexa para que a gente possa consolidar tudo isso numa prática. Laje, depois que ele faz todo esse processo de treinamento, né, sobre sobrevivência, por exemplo, em áreas de matas, como você explicou, quanto tempo esse profissional e esses tripulantes conseguem sobreviver com essas técnicas? Se for feito assim, um ótimo trabalho, né, tendo água, abrigo e alimento, né, o que vai comprometer a vida dessas pessoas são a gravidade dos ferimentos, né? Então, se ele conseguir um acampamento com tudo isso que é essencial, né? Então, até 5 dias ele consegue sobreviver tranquilo. Tem aí o abalo psicológico, né? Mas a gente trabalha no resgate com 24 horas, né? Para poder chegar até o local e extrair esse pessoal para um ambiente controlado com 24 horas. Porque a partir daí o ferido ele começa a apresentar a piora do quadro. Né? Então, são ferimentos, né, com um local que não tem muita higiene e limpeza, né? Então isso aí começa a gerar muita infecção e problemas de piorar a saúde do doente, né? Mas a gente trabalha com 24 horas para chegar até alguém sem ter o quadro clínico dele piorado. A partir daí já começa a ter uma certa debilidade do quadro. Laje, nas situações em que os primeiros socorros são feitos a bordo, como é que os alunos são preparados para essas situações? A gente trabalha assim para os extremos, né? Então a gente trabalha o aluno para lidar no acidente aéreo. Porém, esses primeiros socorros não necessariamente serão aplicados num caso de acidente aéreo, né? Que graças a Deus não acontece o tempo todo. Mas nós temos muitas intercorrências a bordo. Por exemplo, partos de emergência, né? Convulsão, febre, um passageiro que embarca já com a saúde meio debilitada, né? É aí que o comissário de voo tem que estar atento para poder atuar. Então, no caso de, sei lá, um paciente que tem uma hipoglicemia, né, ele vai fazer essa avaliação, né, e vai ver o que ele pode fazer, né, dentro do conhecimento dele para reverter esse quadro. Né, um paciente hipertenso, por exemplo, né, então ele vai lá para o fundo, né, da cabine dele lá, vai aferir a pressão arterial, né, e vai ver o que ele pode fazer, né, para reverter o quadro. Caso não seja possível, ele comunica o comandante de bordo e aí a aeronave tem que ir para pouso. Mas tudo que acontece que compromete a saúde, né, do tripulante, né, do passageiro e tripulante, né, é o comissário de voo que tem que estar apto para reverter esse quadro aí. E ele tem treinamento para isso, inclusive equipamentos, né, a bordo para isso. Bem, para os nossos telespectadores que estão assistindo a gente aqui e ficaram com vontade, né, de desenvolver essas habilidades, ser um comissário de voo, Laje, quais são as habilidades mínimas, o que a pessoa precisa ter, além de força de vontade? A força de vontade realmente é um item assim, que é primordial, né? Mas eu diria que tem que ter assim, bastante comprometimento, né? Muita responsabilidade. Né? Eu até faço um paralelo da atividade de comissário de voo com a atividade militar. Porque o que seria ser um militar hoje? Apresentação individual, cumprimento de horário, e é tudo que o comissário de voo vai ter que fazer, né? Além de gerenciar o caos, né, num acidente aéreo. Então ele tem que ter muito equilíbrio emocional, tem que ter muita empatia, né, e vontade de querer realmente fazer a diferença na vida de alguém. Né? Ele vai ter que realmente tratar aquele ferido como se fosse alguém da família dele. Né? Então eu acho que seria isso, ter bastante empatia, bastante vontade de vencer, né, e equilíbrio emocional. Aqui na nossa região a gente tem várias escolas de formação. Toda essa demanda é absorvida? Hoje o mercado consegue absorver esses novos profissionais? Consegue, né? Mas é um processo assim longo. Né? Então as companhias aéreas elas iniciam um processo num ano e muitas vezes terminam no ano seguinte. Né? Aí entra aí a paciência do aluno, né, em querer continuar na trajetória. Né? Temos aí bastante vagas em companhias aéreas, né? Mas um detalhe é que o comissário de voo ele não pode parar de se especializar. Se atualizar também, né? É uma orientação que eu dou para os alunos. Para ele entrar num processo seletivo, ele precisa ter o curso de comissário de voo, né? E ser habilitado em um idioma, inglês ou espanhol. Só que isso é só para você entrar na fila. O que vai fazer a diferença para a contratação é o que você vai conseguir fazer depois. Né? Então, cursos de
gerenciamento de recursos humanos, né? Todo curso que te proporciona trabalhar melhor com as pessoas. Isso é muito bem-vindo, porque você vai gerenciar o caos, né? Tratando com pessoas. Então, quanto mais curso você puder fazer nessa área, eu acho que é melhor. Laje, muito obrigado pelos esclarecimentos, os nossos telespectadores, pelas suas contribuições. Parabéns pelo seu trabalho de formação desses novos profissionais. Espero encontrá-lo numa nova oportunidade e obrigado aqui por participar do nosso Fora da Caixa. Eu que agradeço e vou estar sempre à disposição aí para trazer um pouco desse tema aí que acontece muito pouco, né? Então, parabéns para vocês aí pela atitude, né? Para levar para a população aí esse conteúdo aí que eu tenho certeza que é de bastante interesse da população. Pode contar sempre com a gente. A seguir, a gente continua conversando sobre os profissionais das atividades aéreas. A gente vai conversar com a Bárbara Guimarães, que é comissária de voo. Mas agora, a Caixa está chamando. Significa que tem assunto dentro dela. Então, a gente segue daí com a dica de mais uma especialista aqui no nosso programa. Segue com a Caixa. Caixa recebida e vamos ver o tema de hoje. Como limitar o uso de telas na infância? Meu nome é Vitória, eu sou psicóloga e neuropsicóloga infantil, atendo aqui na cidade de Taubaté crianças a partir dos 3 anos. E tá começando agora o quadro Espaço Kids. É um desafio muito grande limitar o uso de telas hoje em dia, não é mesmo? Isso porque a tela faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes ela acaba sendo um recurso mesmo de entretenimento ali para a criança e às vezes um único recurso, né? Mas a gente sabe que o excesso de telas é prejudicial para o desenvolvimento, principalmente da parte cerebral, né? Então eu vou dar algumas dicas para vocês de como lidar com esse assunto da melhor forma possível, ok? Então, a primeira coisa que eu acho que é interessante fazer é criar no dia um momento da hora da tecnologia, tá? Então, se possível, estabelecer um horário, o momento do sim, né? Será permitido que a criança use o celular, tablet, videogame, enfim, a tecnologia que ela optar, né? Naquele período de tempo. Então, a ideia é limitar o tempo, né? E aí, a quantidade, gente, a gente tem algumas recomendações, né? Crianças até 2 anos, a recomendação é 0 telas, apesar de a gente saber da dificuldade, né? E acima de 2 anos, a gente começa a ter algumas horas permitidas, mas são poucas horas do dia. Então, é importante vocês tentarem limitar o máximo que vocês conseguirem, ok? A segunda dica que eu vou dar para vocês é que vocês precisam estar sempre atentos aos conteúdos que as crianças estão acessando na internet, tá? E aí, quando eu falo criança, eu falo desde criança pequena até adolescente. Então, o adolescente não gosta, né? A gente sabe disso, mas é importantíssimo a gente saber o que está acontecendo, porque tem muita coisa inadequada na internet que pode aí trazer prejuízos mais sérios ainda para aquele adolescente, para aquela criança, ok? A terceira dica que eu vou dar para vocês é que a criança precisa ter outras opções de atividades para que ela não escolha a tecnologia. Então, a tecnologia é muito atrativa, né? Para todo mundo, inclusive para nós adultos. Então, é preciso que ela tenha mais opções de coisas para fazer. Então, alguma atividade extra, se possível, né? Algum esporte, alguma brincadeira, para que ela, naquele momento, pelo menos, não queira acessar aí celular e etc. A próxima dica que eu vou dar para vocês é a questão da rotina. Então, rotina é algo que é sempre importante. Então, criar aí regras, limites e rotinas com a criança. É interessante você inserir a criança nesses combinados, sabe? E quando que eu vou poder
dar uma brecha, de repente, para usar um pouquinho mais o celular, ou não pode. Então, esse tipo de conversa, principalmente com criança mais velha, é interessante ter juntamente com a criança para vocês chegarem num acordo, ok? E por último, mas não menos importante, seja o exemplo. Então, não tem como a gente falar para a criança não ficar no celular o dia inteiro se o adulto fica o dia inteiro, né? Então, a gente precisa ser o exemplo para a criança ali. Então, se você não quer que ela use muito o celular, você também não pode ficar no celular o tempo inteiro ali na frente dela, né? Então, quando você estiver com a sua criança, eu sei que é corrido, a nossa vida é muito corrida, mas aquele momento que você tá com a criança é um momento que você precisa ter uma atenção plena na criança. Então, deixa o celular de lado, vai brincar, vai explorar, que eu tenho certeza que vai ser muito divertido para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E agora que o assunto está fora da caixa, eu vou devolver a caixa para vocês. Muito obrigado à nossa especialista pelas dicas e informações. Ainda nesta edição, a gente volta com a caixa com outros assuntos importantes para você sair da sua zona de conforto. Mas agora a gente continua conversando sobre os profissionais relacionados às atividades aéreas. Nós vamos conversar agora com a Bárbara Guimarães, que é comissária de voo, e vai contar para a gente mais sobre os bastidores dessa formação. Bárbara, como que nasceu esse sonho de ser comissária de voo? Esse sonho surgiu, né, no meu coração. Eu me interessei em estudar a área e me apaixonei, na verdade, pela aviação, não só pelo glamour, né, da profissão, não só pelo que ela nos dá a oportunidade de viajar, conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, criar laços com pessoas de culturas diferentes. Tudo isso foi o que me fez interessar pela profissão, não só por tudo isso que ela proporciona, mas sim pelas habilidades e pelas práticas, né, que nós aprendemos. Bárbara, a gente viu com o instrutor lá de que o curso leva em média 6 meses, acho que foi basicamente essa sua formação. Conta pra gente como é que foi esse processo, quais conteúdos que você aprendeu, quais disciplinas ou matérias você teve mais dificuldade? O mundo da aviação é muito amplo, né, é um leque de oportunidades. Então, nós aprendemos conhecimentos básicos de aeronave, meteorologia, legislação, um pouco da legislação, né? Onde vai desenvolvendo o curso, encaminhando para o foco, acredito que o principal para o comissarismo, que é o primeiros socorros, habilidades que nós aprendemos para uma situação de emergência e segurança, né? Sobrevivência na selva e mar. Então, nós aprendemos habilidades e práticas, né, que são essenciais não só para o ambiente aéreo, como para o nosso cotidiano, para a nossa vida pessoal. Então, foi o que me encantou muito na profissão comissário de voo. Bárbara, durante a sua formação, teve alguma curiosidade, algum conteúdo que chamou a atenção? Teve sim. Justamente essa parte que a gente começa a dar caminho, início à conclusão do curso, que começa as habilidades de primeiros socorros, temos conhecimentos ali de um atendimento pré-hospitalar, sobrevivência na selva e no mar. São práticas que a gente aprende e que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Como um desengasgo, saber como agir numa situação de uma pessoa convulsionando, ou até mesmo, vou dar um exemplo da sobrevivência na selva. Nós montamos o abrigo e nós temos, não podemos esquecer, né, ter o cuidado, o detalhe de fazer como se fosse uma cova em volta do abrigo, porque por conta de chuva, caso chova, aquela chuva não invada, né, e não molhe todo o nosso abrigo. Então isso é muito útil. Eu gosto muito de acampar, por exemplo, é muito útil no meu acampamento. Hoje eu faço isso. Então, assim, são práticas que eu aprendi, habilidades e técnicas que eu uso sim na minha vida pessoal. Não só, então assim, eu vejo que não é só prática só para comissário, né, para a profissão do comissário. Então eu acho muito, muito linda essa profissão por ser tão abrangente, assim, tão ampla.
Além das emergências médicas, vocês também devem aprender ali no curso situações, né, para lidar com conflitos, passageiros estressados. Hoje a aviação, ela tem muitas horas de voo para os funcionários, mas também tem cada vez mais crescente o número de passageiros. Sim. Tem alguma dica que você aprendeu durante a sua formação? Sim, nós aprendemos também, na verdade isso já é uma habilidade interpessoal, né, de ter o autocontrole, desenvolve ali habilidades para realmente gerenciar aquele conflito da melhor maneira possível e manter a calma para gerenciar aquela situação, né? E agora em relação aos outros idiomas, né? Porque a gente vai ter aí um número grande de passageiros, cada um de uma nacionalidade diferente. Você se especializou em algum idioma específico para sua formação? Pretende investir em outros idiomas? Hoje eu estudo o inglês, né? Que é o básico e é a língua internacional, né? Mundial, aliás, a língua mundial. Então, hoje eu estudo o inglês. Bárbara, após o final da sua formação, acho que tem a fase da prova da ANAC, né? Deve ser o momento mais temido pelos alunos. Como é que foi esse processo para você? E você pode acalmar outras pessoas que vão passar por isso também futuramente? Sim, realmente é a prova que dá o frio na barriga, né? Que é a conclusão, que é o que nos habilita também, né? Para atuar na profissão. E temos várias técnicas, né? Temos cursos simulados, né? Que podemos adquirir para ir treinando, que é muito próximo da prova real. Então, conforme a gente vai estudando as matérias, a gente já pode ir fazendo esses simulados online. E quando a gente chega na prova, a gente vê que é muito parecida mesmo, então é onde a gente já está familiarizada para aquela prova. E a técnica que é o estudo realmente, né? Um pouquinho todos os dias é o suficiente, acredito, para conseguir passar tranquilamente na prova. E quem não passar de primeira tem outras oportunidades? É possível fazer outras versões dessa prova? Claro, é possível sim. Não tem número limite, né? Chances limites para fazer e tem a oportunidade de continuar e tentar de novo a prova. Aqui no Fora da Caixa, a gente está falando de profissões relacionadas às atividades aéreas. E a gente está falando do comissário de voo, que é uma profissão que envolve muito o imaginário. Então, Bárbara, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores relacionados a quem quer começar na área ou quem já está formado como você e quer investir na carreira. Qual a dica que você deixa? A dica que eu deixo é para que busquem conhecimentos, não somente façam o curso de comissário, mas se especializam em assuntos relacionados que agregam com certeza. É um mundo muito amplo, né? É um leque de oportunidades. E é isso, buscar cada vez mais informações, se envolver com pessoas da área que vão te dando ali dicas e te direcionando, né? Para a direção a seguir até conquistar sua verdadeira asa. Parabéns pela sua formação, por seu sonho ter sido conquistado. Desejo sucesso na sua trajetória profissional e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. A seguir aqui no Fora da Caixa, a gente conhece um pouco mais sobre o mercado de trabalho relacionado aos mecânicos de manutenção de aeronaves. Mas agora a Caixa está chamando. Significa que tem assunto dentro dela e tem dica do nosso especialista. Então, a gente segue com a Caixa para que a nossa especialista traga mais assuntos e informações aqui no nosso programa. Segue daí com a Caixa. Recebi a Caixa. Vamos ver qual o tema de hoje. Quando chega a hora do filho sair de casa? Bom, meu nome é Tânia Paiva, sou neuropsicóloga e está começando agora o quadro Divã. Bom, quando chega a hora do filho sair de casa, nós temos dois aspectos para avaliar. Primeiro, os pais eles podem passar pela síndrome do ninho vazio, que é se adaptar com o vazio que o filho deixa no lar, né? Aquela rotina da casa que estava habituada com os afazeres do filho, agora não tem mais. Agora é reaprender, é trazer rotinas, ressignificar
coisas da nossa vida, completar com atividades que preencha aqueles horários que normalmente o filho estaria em casa. Mas além da síndrome do ninho vazio, também vem um sentimento de realização. Porque quando o filho sai de casa, ele está buscando a autonomia dele, a independência dele, e os pais se sentem com o dever cumprido, né? Aquela etapa onde podem dar o próximo passo. E essa fase, ela se mistura, porque tanto você está com a sensação de dever cumprido, mas também está com aquela falta, aquela saudade que o filho está deixando naquele espaço. E aí, nesse momento, os pais, eles, além de ressignificar o dia a dia deles, eles devem passar para um papel de apoio ao filho. Porque o filho, quando entra nessa etapa, ele vai passar por vários momentos de insegurança. Como que vai ser os passos dele, morando sozinho, tendo que tomar decisões sozinho, de forma independente. Por várias vezes ele pode se sentir inseguro. E aí cabe aos pais de passar do papel de líder para o papel de parceiro, de amigo, de poder... Eu costumo chamar que é a última etapa da educação. Você trazer assuntos diversos com o seu filho, instruindo para que ele tenha mais facilidade de tomar decisões sozinho. E desde gerenciar a sua própria conta no banco, tomar conta das contas que estão para vencer, os vários boletos que a gente tem no dia a dia, essa organização cabe ao filho. E sempre que os pais puderem apoiar, organizar, instruir, eles podem preencher esse vazio do filho com essa forma de instruí-los. Bom, então tem esses dois casos, né? E aí depois a gente também tem uma situação que a gente vive hoje, comumente aí, popularmente chamada de geração neném, né? São os jovens que nem trabalham e nem estudam e estão em casa. E isso pode gerar um certo desconforto para a família em si, né? Os filhos que acham que já têm idade para tomar suas decisões, mas estão ali dependentes dos pais, e os pais que estão ali sem saber como fazer com que os filhos tomem o próximo passo, né? Tomem o rumo da vida deles. Porque os pais não são finitos e é uma preocupação constante na vida dos pais, né? Quando os filhos estão bem encaminhados, os pais conseguem dormir tranquilo. Agora, quando tem ali essa geração de mais ou menos 30 anos que nem está trabalhando e nem está estudando, gera esse desconforto. O que é importante fazer? Conversar. O diálogo sempre vai ser primordial nessa relação. Mostrar para o filho a necessidade que ele tem de tomar conta da vida dele por ele mesmo e mostrar também os limites dentro da casa, né? Talvez limitar ainda mais, impor limites para ser seguido, para a casa ter uma rotina ideal e para os filhos poderem se conscientizar mais facilmente que eles precisam buscar a independência deles. Bom, espero que as dicas tenham sido úteis para você. E agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Muito obrigado à nossa especialista pelas dicas e informações aqui no Fora da Caixa. E agora a gente continua o nosso programa para falar um pouco mais sobre o mercado de trabalho voltado para os mecânicos, que é a parte de manutenção de aeronaves. E a gente continua aqui na ENCA, que é a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, e a gente vai conversar agora com o professor Luiz Ferraz, que é coordenador do curso de aviônicos. É um mercado que absorve toda essa demanda, essa mão de obra que é formada aqui na escola? Na verdade, o mercado ele precisa até de mais. Hoje nós temos no Brasil em torno de 12 mil aeronaves com o certificado de aeronavegabilidade válido e em torno de 10 mil mecânicos com licença válida. Então, assim, a gente precisa demandar, entregar para o mercado mais profissionais para que a gente possa, então, ter aí um equilíbrio no número de aeronaves voando e mecânicos para poder executar a manutenção dessas aeronaves. Professor, além das competências técnicas, por exemplo, aqui na ENCA tem essa formação, tem essa base, são vários módulos. Quais são as competências comportamentais ou habilidades socioemocionais que essas empresas estão buscando nesses profissionais relacionados à manutenção de aeronaves? É muito importante que esse profissional ele seja realmente multidisciplinar.
né? Ele tenha competências técnicas e competências comportamentais e relacionais que vão corroborar para que ele seja um profissional completo. Então, inteligência emocional, saber relacionar, lidar com as novas tecnologias, tudo isso é muito importante durante um processo seletivo e as empresas estão buscando isso nesses profissionais. A gente percebe que é um mercado demandante, né? Existe uma oferta grande, os profissionais se formam e acabam faltando esses profissionais no mercado, mas como essas empresas têm atraído esses profissionais, esses novos que estão se formando agora? Tem algum tipo de programa, benefícios? Como que está sendo essa atratividade? Sim, as empresas elas têm oferecido uma gama de benefícios para fazer essa atração e manutenção, né? Porque hoje o profissional que está se formando dessa geração, ele é um profissional, vamos dizer assim, muito volátil. Então, se ele olha para o lado e vê que a organização do lado oferece algo a mais e esse algo a mais tem projeção de carreira, as oportunidades de desenvolvimento, ele vai sair dessa organização e vai para outra. Então, as organizações têm estado bastante atentas a isso e com programas bastante robustos para fazer a atração e manutenção desses profissionais nas suas organizações. Bem, quando a gente fala de processo de recrutamento e seleção para empregos tradicionais, comuns que a gente conhece no dia a dia, a gente sabe que tem uma entrevista, às vezes uma dinâmica de grupo. Como que é no caso do mecânico de manutenção de aeronaves? Tem alguma parte prática? Tem entrevistas em grupo? Como é que as empresas estão fazendo esses processos de uma forma geral para a gente também falar para esse aluno que está se formando aqui da ENCA já se preparar para ingressar no mercado? É importante esse aluno saber como funciona esse processo. O processo de recrutamento e seleção, ele tem uma base que ela é comum a qualquer profissão e o pessoal de RH desenvolve isso, então com as entrevistas, as dinâmicas de grupo, para entender essas competências, essa capacidade de relacionar, liderança, decisão, mas quando chega para a aviação, para além disso, ele vai para uma parte técnica desse processo, onde ele vai ter que mostrar essas habilidades técnicas. Se ele sabe ler e entender o que está escrito no manual, então ele vai ter uma parte onde ele vai lidar com o manual de manutenção, a gente trabalha isso aqui na escola. A parte prática, que a gente chama de hands-on, ou seja, ele vai ter que pôr a mão numa ferramenta e executar ou demonstrar que sabe utilizar aquela ferramenta. Então ele tem que estar muito bem preparado para realizar essas entrevistas. Uma vez que esse profissional está fazendo parte desse processo de recrutamento e seleção, né, ele está de olho nessa vaga, de que forma que a ENCA prepara esse jovem ou esse adulto para o mercado? Vocês têm algumas dicas, alguns macetes? Sim, então, durante toda a dinâmica da condução do curso aqui na escola, e é só a gente olhar para o ambiente da escola, a gente replica aqui o ambiente organizacional e operacional de uma organização de manutenção. Então, dentro desse ambiente, ao longo do curso, o aluno vai experienciando essas oportunidades de manuseio do manual, do diálogo com os colegas, conosco, professores, e a gente vai arrematando e aparando essas arestas de forma que esse aluno, ao longo do curso, ele vá adquirindo as competências técnicas necessárias, mas também aquelas competências que durante um processo seletivo vão ser cobradas dele. Bem, como o mercado é demandante, a gente já falou disso, muitas vezes esses profissionais ainda não estão formados, mas já são contratados como auxiliares? Sim, é muito comum, né? A carreira do mecânico, ao terminar o curso, ele já é um mecânico de manutenção aeronáutica, porque o curso é curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. E para que ele possa executar e ser responsável pela aquilo que ele executou, ele tem que percorrer um caminho para ir até chegar à licença. Antes dele receber a licença, ele pode ser contratado por uma organização como auxiliar de manutenção. Isso tem ocorrido. Recentemente a gente teve um processo seletivo aqui na escola para os alunos que estão cursando, que em breve já vai sair o resultado e muito provavelmente um número considerável desses que já estão em curso agora no módulo básico estarão contratados no mercado como auxiliares de manutenção. Um grande diferencial aqui de Taubaté é a questão do CAVEX, né? Boa parte da mão de obra de vocês acaba sendo absorvida ou algum tipo de parceria? Sim, nós temos uma parceria com a aviação do Exército, né, que a gente conhece como CAVEX, que é o Comando de Aviação do Exército, onde a gente tem um programa de estágio, que já é uma oportunidade diferenciada, porque o aluno já começa a ser imerso nesse ambiente operacional diferenciado, e também a aviação do Exército, ela criou o cargo de Sargento Técnico Temporário de Manutenção. Então é um processo seletivo de âmbito nacional, mas que pela proximidade, pelo nosso relacionamento com a aviação do Exército,
muitos dos nossos alunos aplicam para esse processo e hoje são militares temporários de manutenção aeronáutica lá na aviação do Exército. Então nós temos estagiários e militares temporários que são também alunos aqui da aviação, da ENCA, que estão lá na aviação do Exército. Professor, uma vez formado, não se limita ao território nacional, né? Ah, não. A gente tem hoje alunos que estão na Austrália, nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes. E para isso, a gente fala desde o início aqui, é necessário que eles busquem o autodesenvolvimento o tempo todo e principalmente no desempenho e domínio da língua inglesa, tanto para ler quanto para falar e entender, porque isso vai ser fundamental para ele ter um ramp-up significativo na carreira. Professor, além do domínio dessa nova língua, né, exige alguma especialização, tem algum pós-curso, tem alguma coisa que está em alta qualificação para esses profissionais se destacarem no mercado? Olha, a necessidade é tamanha do mercado que as organizações estão se empenhando em buscar essas pessoas com potencial de desenvolvimento e as organizações estão oferecendo isso. Então ele vai para essa organização e ela vai dar o custo do produto que ele vai trabalhar, seja helicóptero, seja avião, seja um componente. Então o aluno ele sai daqui numa projeção de carreira bastante interessante, onde ele vai poder desenvolver e aprender novas competências e conhecer novos produtos, aeronaves, helicópteros, componentes para poder executar sua manutenção. E seguindo carreira aí na área, até qual é o pico, qual que é o ponto máximo, onde esse aluno pode chegar dentro de uma organização? Na carreira de manutenção, na execução, o topo da carreira é o inspetor de manutenção. É aquele que já domina todo o processo, conhece muito bem o produto e garante que a execução feita por alguém ela está em conformidade com o dado técnico e com aquilo que está previsto na regulamentação. A partir daí, se ele se desenvolve, faz um nível superior, faz alguma coisa ligada à gestão, ele pode abrir em Y e ir para uma gestão. Ele pode ir para a gerência, ele pode ir para uma supervisão de hangar. Aí depende de como a pessoa vai fazer a gestão da carreira dela. O topo como mecânico é inspetor, mas a partir dali o céu é o limite, se ele se desenvolver. Professor, para quem ainda não conhece a ENCA, faço um convite, né, para conhecer aqui a instituição, quem sabe até buscar uma nova formação, uma nova profissão, se transformar num mecânico de manutenção aeronáutica. Faça esse convite à nossa população. Bacana, você que é de Taubaté e região, venha conhecer a ENCA, venha para aqui, para a nossa escola, nós teremos a grata satisfação de recebê-lo e fazer o seu desenvolvimento profissional nas 3 áreas que a escola oferece. No mecânico de aviônicos, no grupo motopropulsor, que é o motor da aeronave, e na célula da aeronave. E aqui, venha para a ENCA, que o mundo lhe espera. Professor Luiz Ferraz, coordenador do curso de aviônicos, muito obrigado pela sua participação, viu? Parabéns também pelo seu trabalho aqui na ENCA e espero que os alunos formados aqui tenham um futuro brilhante e uma carreira excepcional. Muito obrigado, agradeço a vocês e essa é uma oportunidade importante para que a escola seja vista para além dos nossos portões. Então, que essa reportagem possa proporcionar que novas pessoas venham conhecer a escola e a gente possa entregar para o município de Taubaté um profissional competente que o mercado vai absorver. Esperamos que esse Fora da Caixa tenha trazido insights aí para a nossa população, para que ela possa aprender sobre outras atividades e profissões relacionadas às atividades aéreas, como comissário de voos e também o mecânico de manutenção aeronáutica. Fique aqui na nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo Fora da Caixa. E não se esqueça de pensar e sair da sua zona de conforto.